A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Mais uma vez eu aqui, Moisés, com meu irmão Marcos ao meu lado. Hoje vamos falar sobre a bem-aventurança. Bem-aventurança. Mateus, capítulo de número 5. Amém? Amém. Para que todos nós possamos entender o quanto somos bem-aventurados por ter recebido esse texto maravilhoso da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Vai ler ou leio? Quer ler? Eu leio, tanto faz. Pode ler? Eu leio. Mateus capítulo 5, versículo do 3 ao 12, né? Quer ler do 3? Vamos ler a partir do 3? Vamos ler do 1, né? Vamos ler do 1. Completinho. Tem até a epígrafe aí, ó, para o pessoal identificar. Que tem lá em Lucas 17 ao 26 também, né? Também, é o mesmo texto, repetido. Ele repete, né? O Lucas, apesar que ele não foi discípulo de Jesus, né? Mas ele deixou um texto. Lucas ele deixou um texto que ele foi colhendo informações, né? Que ele não participou da época de Cristo, né? Foi depois. Não era contemporâneo. Jesus já havia morto e ressuscitado, então ele só como ele falou para Teófilo, né? Buscou informações. De acordo com o que ele fala para Teófilo, né? Então a gente vê a veracidade dos fatos, né? Isso, porque, corroborando, né? Isso, tanto Mateus quanto Lucas, quanto o Evangelho de Lucas, quanto o Evangelho de Atos, que também Lucas escreveu, ele foi colhendo informações. Então todas as informações que ele colheu, ele passou no texto. Eu acho que confirmando, né, o que Mateus vivenciou, né? Eu gosto muito de Lucas, do livro de Lucas, porque ele é um livro científico, né? É um livro que é feito através de pesquisa, né? Pesquisa. Ele, pra você ter ideia, ele começa com um texto falando assim, ó: tendo, pois, muito empreendido por em ordem a narração dos fatos que dentre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Pareceu-me bem a mim conveniente descrevê-los a ti, excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas que já estás informado. Essa aqui é a introdução do livro de Atos. E o de Atos e Lucas. E o Lucas também fala a mesma coisa no livro de Atos também. Fala a mesma coisa, né? Que ele buscou informações para ter a veracidade dos fatos, né? E confirmando que a Mateus havia falado, né? A Mateus havia escrito, né? Porque o Mateus ele era médico, né? Ele não era só escritor. Ele escreveu o livro de Lucas, mas também ele era um médico. O Lucas, né? Mateus. Lucas era médico, então o negócio de medicina e de ciência tem que ter ali fatos concretos. Se não tiver fatos concretos, eles ignoram. E até pode escrever, mas escreve assim de uma forma debochada, né? Não uma forma categórica, né? Científica, né? Bom, vamos lá. Mateus capítulo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e sentou-se e aproximou-se dele seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo dizerem todo mal contra vós, por minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão que está nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Amém. Assim, a bem-aventurança é uma coisa interessante, que ela fala algumas verdades bem, sabe, esfregadas. Porque essas verdades aqui, elas foram ditas, né, numa situação assim, onde existia muita falsidade, né?
E aí ele pega assim umas realidades e esfrega tão bem na nossa cara. Na cara dele, né? E assim, e é interessante que ele também nesse discurso, Jesus ele ensina sobre a perseverança e a fé, né? Que a pessoa, por exemplo, a pessoa que estava vivendo aquela situação, o Jesus está falando qual será a consequência, né? Qual o galardão de cada situação. Ele começa, por exemplo, aqui, ó, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, assim, a pessoa que lê as coisas assim, por exemplo, aqui, ó, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Então, quer dizer, a cada angústia, sofrimento, padecimento de alguma situação, as pessoas já imediatamente ele traz qual a bem-aventurança. A pessoa pode se colocar, poxa, meu Deus, eu sou tão pobre de espírito, eu só vivo chorando. A gente vê as situações do povo, né? As situações do povo. Exatamente, assim, a gente vê ele falando aqui, que ele fala assim, né? Tentando aproximar-se dos seus discípulos, ele abrindo a boca começa a ensinar os discípulos. E os discípulos muitas vezes podiam até, de repente, estar se colocando em alguma situação dessa, né? Exatamente. Tá vivendo aquilo ali. Aí fala assim, poxa, mas eu vou ser manso? Assim, olha a verdade isso aqui. Quem é manso? Vai herdar a terra, mas como que vai herdar a terra? A terra prometida, a terra que é vindoura, ou a terra daquela ocasião? A pessoa que é mansa, se ela ficar esperando o povo se matar, o povo se mata, a terra fica para ela, né? Já é uma realidade bem, né? E assim, né? As pessoas que é encrenqueira, muitas vezes morrem e não vê nada, porque foi lá em uma confusão. E acabou perdendo a bênção. E os mansos ficam só vendo. Aquele que tem misericórdia, né? A gente tem que perdoar, a gente que perdoa o erro do próximo, Deus nos perdoa também. São verdades que são incontestáveis, né? Verdades bíblicas que a gente vive a cada dia, né? Se a gente for realmente limpo de coração, a gente tem a condição de ver a Deus, né? Porque... Não tem como a gente ver a Deus se a gente não for limpo de coração. Até quando Jesus foi lá e abençoou as crianças, né? Aí falaram uma coisa e falaram assim, não, delas... É o reino de Deus, porque são limpas de coração, né? E a gente vê, por exemplo, que nem os pacificadores são chamados, né? Filhos de Deus, né? Filhos de Deus. A pessoa que é pacificadora está tendo contenda, a pessoa chega lá, você vê, existem várias pessoas com esse dom, né? Dom, é um dom, né? É um dom. E assim, a gente vê que é um outro termo bíblico, que pessoas contenciosas. Tem gente que gosta de criar contenda. Gosta de criar contenda. Tem gente que vive para fazer confusão. Eu conheço gente assim. Conheço gente assim. Sabe aquelas pessoas que não colaboram? Vamos supor, a pessoa só fica alfinetando. É espírito maligno isso, né? A pessoa perturbada, né? A pessoa que tem demônio, a pessoa dessa tem demônio. Que dá lugar à carne, né? A carne, né? Sabe aquelas setas do inimigo, né? As investidas do diabo, essas pessoas são super sensíveis a elas. Não conseguem resistir. É porque quando Deus abriu a boca para falar, né, com Caim, né? Deus falou assim para o Caim, falou assim, o pecado está na porta. Cabe a você. Suas obras forem cabe boas... Cabe a ti dominar, né? Cabe a ti dominar né? E não você. Aí cabe a você. Se você quiser... Assim, o negócio... Sabe, aquele negócio do circo tá pegando fogo e a pessoa chega lá, a pessoa dá uma... Não. É tipo, posso pé aqui? Não, aquela pessoa na escola, né? A pessoa falava alguma coisa... Vixe, nossa, vai deixar? Ficar pondo fogo? Aí, assim, é assim. A gente vê o pessoal a gente vê muitos vídeos de pessoas colocando queimada na mata, né? Tipo assim, a mata tá pegando fogo, o pessoal vai lá e sopra. Pra pegar. Mas joga gasolina. Joga gasolina. Você joga gasolina no fogo. Mas, beleza. Mas tem gente que é assim, né? Essas pessoas, jamais serão chamadas de filhos de Deus. Não tem como a pessoa... E o mais triste é quando você vê pessoas que estão na igreja e falam com toda a boca cheia, eu sou serva do Senhor, e tem esse comportamento de pôr fogo lenha na fogueira. Lenha na fogueira. Em vez de chegar lá e trazer uma palavra que abafa o fogo, né? Um texto na Bíblia que nos chama muita atenção, né, é o Salmo 5. Não, Salmo 15. Dá uma olhadinha nele. É um salmo bem pequeno, mas é um salmo rico, né? É o livro de Terrilim, né? Terrível. Salmo 15. É o Salmo 15. Um texto. Vamos dizer aqui do Salmo 15. Bem curtinho. É bem pequenininho, mas é rico. Quem habitará no teu tabernáculo? Olha aí. Quem morará no teu santo monte? A gente vê que é uma pergunta. Quem habitará? Pergunta.
aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça, Olha e aí. fala verazmente, segundo o seu coração. Se você pegar esse Salmo 15 e ligar com Mateus, você vai ver que... Pode continuar. Olha só, aquele que não difama com a sua língua, e nem faz mal ao seu próximo, e nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele cujos olhos... Pacificadores. Os olhos o reprobou, Isso. é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor, aquele que o mesmo que jure com dano seu não muda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura e nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Aqui forte, né? Quem faz isso aqui, né? A gente vê assim, é o que vai habitar no tabernáculo do Senhor. Né? Então ele faz uma pergunta e fala quem vai ser as pessoas que estarão lá no tabernáculo do Senhor, né? E no seu santo monte, né? Então essas pessoas aí que não defamam com o próximo e nem aceita afronta contra o próximo, né? Tipo assim, às vezes a pessoa, sabe por que você é meu amigo, né? Você passa para uma informação, eu não te repreendo. É a informação falsa que você está me dando. Eu apoio, é isso mesmo. Tem muita gente, a gente conhece muitas pessoas assim. A gente às vezes até não tem coragem de falar assim, você está errado, você não pode fazer isso não. Uma vez eu me deparei com a seguinte situação. Um colega nosso de infância, que você conhece, ele chegou e foi contar uma mentira, né? Para se mostrar para as meninas. Sim. Aí ele chegou e foi contar uma mentira lá na minha casa, não sei o que. Aí ele falou assim, né, Moisés? Eu falei, eu não sei. Eu não sei, realmente não sabia, não moro na sua casa, vou saber o que acontece lá. Aí, depois ele ficou com raiva de mim. Pô, mas eu tô falando as coisas lá, você veio de concordar comigo, você veio me dar uma... Né? E assim, quando você não sabe, é verdade, tem que falar a verdade, né? Tem que falar a verdade, tá certo. Vai falar que é só para agradar os outros? Então. E o povo fica fazendo isso. Então, insiste em fazer isso, agradar a gente vê muito tempo, assim, só porque você é um amigo, vou usar uma palavra para te agradar. Não. Fala verazmente, né? Que fala assim, né? Aqui, ó. É aquele que anda. A Deus, né? Aquele que anda em sinceridade. Sinceridade. Tem que estar muito pratica a justiça. Né? Agradar a Deus. Pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua o seu próximo, nem fala mal contra o seu próximo. Nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Então, quem é o próximo, né? No caso, no contexto bíblico, né? O próximo dos judeus naquela ocasião eram os companheiros, mesmo que fosse de outra tribo, né? Mas está ali, não é os gentios, né? Não, gentios. Mas e agora nós? Que somos gentios? Todo mundo é nosso próximo. Nossa situação mudou. Né? Eles ainda tinham uma comodidade de escolher ser seletivo com quem eles seriam misericordiosos. A gente não tem esse privilégio. Privilégio não, né? É um privilégio. Porque é um privilégio. Essa opção. É um privilégio que eles tinham, né? Porque a preocupação deles, o próximo deles, quem é o meu próximo? Mas assim, o próprio Jesus já mostrou lá quando a gente vê a situação do samaritano. Não é verdade? Porque ele pega ali a contenda que tinha lá entre o samaritano e os judeus. O samaritano não seria próximo. Deveria ser. Mas como houve aquela miscigenação, por causa da invasão dos o samaritano seria irmãos distantes, né? Isso, é uns primos, né? E assim, como houve toda aquela miscigenação ali, eles já não consideravam até como um povo impuro, né? Por causa da miscigenação. E aí Jesus vem e escracha para ele: quem pareceu para você o próximo naquela situação ali? Claro que o próximo daquele homem quem agiu como o próximo foi o samaritano. E não nem o levita e nem o sacerdote. Então, assim, é umas verdades assim que a gente tem que observar bem pra gente entender. Que eles deveriam, conhecendo a lei, eles deveriam agir de forma diferente, né? Mas não. Aí ficou bem claro ali. E assim, o pessoal, assim, imagina, quantas vezes aquelas pessoas que estavam ouvindo essas palavras não devem ter passado perto do necessitado e ignorou. Aí se Jesus pega assim essa verdade e faz assim na cara da gente, assim, ó. E a gente vê esse texto aqui no livro de Mateus, né, no versículo 11, né?
Fala assim, ó, bem-aventurados sois vós quando injuriarem, perseguirem e mentirem todo mal por minha causa. Então a gente vê aqui quando as pessoas falam, injuriam, perseguem e mentem dizendo todo mal contra vós por minha causa. Por causa de Jesus. A pessoa está mentindo, falando mal contra. E igual se a pessoa estiver falando a verdade, que você é uma pessoa que não tem um pingo de caráter. A situação fica diferente, né? Então, daí a pessoa, aquela pessoa fica me perseguindo, meu vizinho fica me perseguindo. Não é porque você dá motivos para isso, não é? Eu vi a gente vê assim. E negócio de vizinho é complicado, né? Então, vizinho, eu acho que o vizinho é mais complicado, porque ele é o próximo, né? O mais próximo é seu vizinho. Ele é o próximo. Porque o resto na sua casa é a sua família, né? Não é parentela, mas o seu próximo é o vizinho. É o mais próximo é o vizinho, porque tá ali no nosso meio, então a gente se arruma, né? A língua portuguesa, eu não sei se você chegou a ver a questão hebraica desse texto aí, mas a língua portuguesa ela nos dá essa dificuldade, né? Porque a gente tem a questão próximo, que é o próximo de distância, né? A pessoa está nesse momento você está próximo de mim. Nós temos também a denominação de próximo de fila. Quem é o próximo da fila? E próximo de como que eu vou dizer? De relacionamento, né? Eu sou muito próximo de um amigo meu. Então tem várias. A nossa língua portuguesa ela dá essa dificuldade para a interpretação desse próximo, dá um monte de margem. Aí tem gente que acha que é o próximo na fila, tem gente que acha que é o próximo que está perto, tem gente que acha que é o próximo de amizade. Aí dá margem para a interpretação. Então assim, mas para o cristão não deveria ter essa preocupação, porque para o cristão todo mundo é nosso próximo. Todo mundo é igual, né? Todo mundo é igual. Somos todos iguais. Somos todos filhos de Deus. Deus. Quando o Davi fala assim, meu inimigo, meus inimigos, né? Porque a gente sabe que Davi era um homem de guerra. Sim. Então, realmente, ele tinha um inimigo. Opositores. Né? Ele era um rei. Agora, o que cabe a gente... Quem é o nosso inimigo hoje? Não é o nosso próximo. Não é a carne nem o sangue. Não é o nosso próximo. A Bíblia nos diz que a nossa guerra não é nem contra a carne nem contra o sangue. Exatamente. Né? Então tem carne, tem sangue, não é seu inimigo. Exatamente. Então, às vezes a gente quer achar um inimigo, mas não existe. Não existe um inimigo. A pessoa que pensa assim, tem um inimigo, tem um adversário com carne e com sangue, não está observando bem a palavra de Jesus que diz: eu, porém, vos digo, amai os seus inimigos e orai por eles. Exatamente isso. Então, tipo assim, hoje em dia, pra gente, não cabe alguns salmos para que o meu vizinho é meu inimigo. De repente, acho que só até tem. Você pode ter assim, afinidade com ele. Sim. Mas ter assim, ele como inimigo... Então, a pessoa de repente pode até ser inimigo. O problema é você ir lá e confrontar o seu inimigo, perseguir o seu inimigo, injuriar o seu inimigo, maldizer o seu inimigo. Isso aí não cabe ao cristão. Mas, por exemplo... O cara é um inimigo que está para te matar, você vai falar para o cara que ele não é seu inimigo? Por exemplo, a gente não vê muitos casos de pessoas assim. O fulano era criminoso, certo? De uma facção, e aí ele tem a facção, vamos pegar o pessoal do Rio de Janeiro, né? Que acontece muito isso, né? A gente tem aqui a favela X e a favela Y. Aí os caras são inimigos. São inimigos. Só que aí o cara vai e faz o quê? Aceita Jesus. E agora? O cara está tratando ele como inimigo. Ele não pode mais tratar o cara como inimigo. Ele não pode mais tratar o cara como inimigo. Definitivamente, às vezes o cara até matou o parente do outro. Então o cara falou, não, esse cara é meu inimigo. Mas o cara que salva em Jesus, ele jamais vai ir lá e chegar e fazer algum mal para o outro. Eu vou ver um testemunho de dois inimigos desses se encontrando. Aí o cara chegou e viu o outro e reconheceu. E agora? Vai me matar. O outro lá olhou também e falou assim, puxa, é ele. E foi um na direção do outro. E não tinha como se desviar. Aí um puxou a Bíblia, o outro foi puxar a Bíblia também. Aí se abraçaram. E foi passar com o Espírito Santo. E começaram a falar em mistério no meio da rua. E essa história é uma história verídica. E foi muito legal essa testemunha. Porque assim, você vê que a pessoa, por exemplo, está liberta,
né, eram inimigos mortais, assim, tinha de jurado, um encontrar o outro ia matar. Então, assim, as pessoas eventualmente vão ter inimigas. Tem gente que não é pacificador, tem gente que é contenciosa, né? Não quer amizade com você, não quer paz com você, quer só te prejudicar. Aí o que a Bíblia nos orienta a fazer? Orar pelos que nos perseguem. Orar. Pode ver que Jesus fala. Jesus não fala que a gente não vai ter inimigo. Jesus fala o quê? Que a gente vai orar pelos inimigos. Né? Você, como que é? Olho por olho, dente por dente, né? Eu na verdade, vos digo que tem que orar pelos inimigos. Não perseguir os que te perseguem. Então porque, a gente está falando, naquela época lá, eles viviam um tempo de guerra, né? Sim. Eles não tinham paz, realmente. Foi feita a paz agora, recentemente, né? Não, mas não é muita paz, não. Não, eu digo assim, a paz política foi resolvida agora recentemente. Mas a faixa de Gaza continua fervendo. Com o assinamento ali muita coisa vai ser apaziguada. Só que é assim, né? Até quando? Biblicamente são inimigos, né? Vão brigar desde o ventre, Então, beleza, né? Mas ali eles viviam realmente em tempos de guerra, né? Hoje o cristão, né? A gente vive em tempo de guerra, mas nossa briga não é contra a carne nem contra o sangue. Agora, beleza? E assim, a gente aqui no Brasil, a gente é muito mais bem-aventurado, né? Realmente aqui é uma terra abençoada. Porque assim, apesar dessas tranqueiras que tem, que causa violência, né? Defraudando o povo, tudo mais, roubando, assassinando, fazendo um monte de males, tudo por falta de Deus no coração, né? A realidade é essa. Mas imagina, por exemplo, os países muçulmanos, que as pessoas não podem nem falar no nome de Cristo, que já é queimado vivo. Né? A gente vê e perseguido mesmo, né? Atrocidades. E essas pessoas têm que fazer o quê? Tem que ficar orando pelo povo, né? Perdoando as pessoas. Então tem que agir que nem Estevão, né? Está sendo apedrejado, morto, assassinado e está orando pelas pessoas que estão fazendo isso. Olha que situação, né? Aí fala assim, né? Mentiram dizendo contra mal, exaltai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas antes de vós, né? A gente vê que os profetas lá foram muito perseguidos, né? Realmente até Cristo, né? Ele falou a esse respeito lá no capítulo 23 de Mateus, né? Ele fala assim que ai de vós, né? Jerusalém, matador de profetas, quantas vezes quiser, né? Então, quem matava os profetas, né? O seu próprio povo matavam eles, né? Isso. Então é uma coisa que isso vai sempre acontecer, mas é por causa de Jesus, né? Outra coisa, né, já se torna situações diferentes. Aí cabe a lei, né? A lei da autodefesa. Tem esse detalhe importante, porque vamos supor, tem muita gente que está sendo autodefesa. Tem muita gente que está sendo aí injuriada, perseguida e assim as pessoas estão mentindo contra elas, não por causa de Jesus. Aqui esse texto aqui tá muito claro, é por causa de Jesus. A pessoa que pelo fato de ser crente é injuriada, perseguida e mentem contra essa pessoa. Por causa de Jesus. Então, agora está falando nesse caso aqui. Não é porque você é cristão. Não, digo assim, porque você faz qualquer tipo de comportamento e a pessoa te persegue, te injuria e mente contra você não sendo por causa de Jesus, né? Às vezes a pessoa nem se manifesta como evangélica, né? Ou como cristã. E a pessoa é perseguida, não sei o que, não, estão me perseguindo porque eu sou crente. Não é assim. Não é assim, não funciona assim. O texto é muito claro, a gente tem que ser muito literal. Aqui a gente está falando de duas situações, né? A situação das pessoas que foram, mentem e sofrem seus danos. As pessoas que mentem por causa de Jesus. E as pessoas que têm o direito de se defender, né? De certas situações. Sim. A gente vê aqui a autodefesa, né? Tipo assim, a pessoa vem contra você. Você tem totalmente o direito de se defender. Todo o direito do mundo. As pessoas, muita gente acha que o cristão tem que só tomar tapa na cara e ficar quieto, dar alta face. Não funciona assim. Você quer ver quer ver uma parte bíblica que mostra muito bem isso? Quando Jesus fala assim, ó, coloca as espadas nos alforjes. E aí Pedro vai lá e corta a orelha. Assim, não, Jesus, o Pedro, não falei pra você cortar a orelha de ninguém. Foi só pra você colocar a espada aí pra ele ver que você tá com espada e que se você precisar se defender, você tá com condição. Então, assim,
Jesus não falou assim, ó, ninguém vai pegar a espada. Jesus falou, pega a espada aí. Acho que aquela lei, acho não, aquela lei de não matarás, né? Sim. No 10 mandamentos, né? É pro próximo. Não é matarás, é não assassinar. Sim. Entendeu? Sim. Porque tipo sem assim, motivo. O próprio Jesus fala isso. O próprio Jesus sem fala isso. motivo Aquele algum. que sem motivo Sem fizer alguma motivo. coisa pro seu irmão. É isso, sem motivo algum. Né? Agora, tipo pessoal, assim, a pessoa vem contra você, contra a sua família. Legítima defesa? Eu e você estamos aqui no último cômodo da tua casa. A gente não sabe o que está acontecendo lá na frente. Entra um meliante dentro da tua casa. Você tem todo o direito do mundo de se defender. Todo o direito do mundo. Pelo amor de Deus. De acordo com muita gente, não. Tem todo o direito do mundo. De acordo com muita gente que defende, não. Então, as pessoas. Então, tem gente que defende, mas a lei esse texto foi muito mal interpretado. Você tem todo o direito de se defender do mundo. De se defender, sim. Se alguém está ali na minha casa, olhe por ele, porque a gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar isso. Não tem condição. Né? Fazer mal contra a gente e eu e ele não pode, mas não deixa ele, não. A pessoa não tem esse comportamento, Marcos, até perder alguém da família. Sim. Até sofrer algum tipo de violência. Porque quem em sã consciência, que pessoa normal no planeta, vai defender bandido? Pois é. Então, o cara, olha, você viu o caso do lembra, o cara chegou, entrou na casa, deu um tiro na menina, quase matou a menina. Aí o cachorro foi e atacou o cara para defender a menina. A menina. Baleada. A menina morreu. A dona. Você lembra desse caso? Não. A dona morreu e aí depois os advogados do criminoso processou a família e queriam executar o cachorro. Então o cara entrou na casa o meliante entrou na casa dela. O meliante entrou na casa para assaltar a moça, acho que roubar o carro dela na garagem, alguma coisa assim. Aí assassinou ela, o cachorro atacou ele, aí esse cara foi preso por causa o cachorro pegou ele de jeito. Aí os advogados desse cara foram defender esse cara, ainda queriam que fosse o quê? A família indenizasse o cara fosse absolvido, e ainda que o cachorro fosse executado. O cara entrou dentro da casa. Olha o absurdo. Tem coisa assim que a gente não consegue nem ficar normal, só de falar, porque a gente já fica alterado. Olha que situação. É injusto, né? É injusto. E tem o mais duro de tudo é um advogado se propor com um papel desse, gente. Como pode? A pessoa não. É que assim, na verdade, a lei brasileira permite isso, né? Que todo mundo tem direito de defesa. Sim. Todo mundo tem direito de defesa. Só que o advogado deveria garantir o cara que tem uma pena justa, certo? Pena justa. Para pagar uma pena para ele. Agora, qual que é uma pena justa para uma pessoa que matou? Então, é receber dinheiro do coisa? Então, a lei brasileira permite muitas coisas, né? Como fazer para alterar a situação? Vai ter que reformular a lei. Agora, como que eu vou reformular a lei? Eu posso reformular a lei? Não, eu não posso. Mas eu posso escolher um deputado, um senador, um presidente, um prefeito, os políticos que podem alterar a lei. Que podem reformular, não alterar. Reformular a lei. Vamos lá. Agora, tipo assim, a pessoa vai e vota num partido que apoia um tipo de certos crimes, de meliante. Essa lei. Né? Essa lei que fala assim que é de imunidade parlamentar, poxa vida, você está abrindo portas para a pessoa ser injusta. Está abrindo porta para a pessoa. A pessoa sabe que se cometer algum crime vai ser preso. Exatamente. A gente vê aquele caso daquela vereadora que matou o marido. Vereadora ou Flor de Lis, deputada? A gente vê, poxa, a lei falou que ela matou, mas a lei não pode prender ela porque ela tem uma lei que dá imunidade parlamentar para ela. Então ela tá isenta de qualquer culpa até terminar o mandato dela. Então, tipo assim, a gente sabe que um criminoso, o criminoso está solto, mas não pode prender. O policial vai prender o ladrão, amanhã ele está solto, porque um juiz vai lá e fala assim, não, eu estou soltando ele.
Aí tipo assim, o policial fica de mãos atadas. Fica de mãos atadas. Pega o humilhante na rua, o humilhante é um condenado à justiça, aí amanhã o juiz vai e solta. O caso das duas mulheres foi morto no hotel, você viu? O cara saiu da cadeia um dia, no dia seguinte foi lá, matou as duas mulheres e a mulher implorando pela vida. Mas vamos voltar para a história da Bíblia. Só um parênteses aqui. Quando a gente vai eleger alguém para tratar de lei, aí é pessoal do legislativo. Então, presidente, prefeito e governador não vai te ajudar. Não pode ajudar. Que vai te ajudar isso daí, e nem vereador. Que vai te ajudar nesses casos aí são deputados estaduais e federais. Que são quem compõe o legislativo, que é quem fazem as leis. Isso, exatamente. Então, se você tem alguma causa, por isso que a bancada evangélica é forte, né? Porque aí os pessoais têm assim, os princípios morais bíblicos que tem lá os crentes, pela misericórdia de Deus. Esse país não virou de ponta cabeça porque você, crente, que está nos ouvindo, votou direito. Colocou um monte de gente lá que parou com o negócio de pedofilia, esse negócio de gênero na escola, alguns temas sexuais nas cartilhas de estudo, né? Então um monte de conduta antibíblica, né? Que tem sido barrada graças à bancada evangélica que está lá bem ativa, uma bancada bem ativa, né? Senão nós seríamos muito mal aventurados. Muito mal aventurados mesmo, né? Porque a gente sabe que o governador, o presidente, o prefeito não faz a lei, né? Mas tipo assim, nós temos que saber votar direito. Mas ele sanciona. Sim. Tem a importância, né? Eu estou falando desse negócio para cobrança, porque assim, quando os deputados, os legisladores fazem a lei, elas vão para a sanção do executivo. Quem é executivo? É o governador. Governador, presidente, governador e prefeito, tá? Então vamos supor, os vereadores determinaram lá, trouxeram as pautas para o prefeito, tem que assinar, tem que sancionar. O prefeito pode baixar um decreto. Isso. Né? Os estaduais. Provisório. Isso. Porque aí tem nem o negócio das PLs, né? Os estaduais, né, os deputados estaduais vão lá e fazem alguma lei, leva lá e tem a sanção lá do governador. E a mesma coisa dos federais. Tem o Legislativo Federal, né, que é a Câmara, e tem o Senado também. O pessoal vai lá, passa as pautas lá, mas tem que ter a sanção do presidente. Exatamente. Então, o presidente, o executivo também tem a sua parte. Importância. Então é bom chega lá, o presidente cancela tudo. O governador exatamente. Também. É bom a gente ter em mente de que se a gente quer pessoas justas, como fala, a gente está falando de justiça, né? Pessoas justas, pessoas que fazem alguma coisa que ajuda o povo a caminhar de uma forma, né, legal, né? Então nós temos que saber quem nós estamos Verdade. Beleza? Manda alguma coisa da bem-aventurança aqui nas coisas? Deu o último versículo do texto? Porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram também os profetas, né? Quantos profetas que não foram perseguidos, né? Agora tem um monte de gente aí que se diz profeta que está sendo perseguido por causa das bobeiras que fala. E acha que das profetadas, e aí fala que eu sou perseguido porque sou profeta. Eu sou o oráculo de Deus na terra, e tudo que Deus fala no meu ouvido, não sei o quê. E aí o pessoal fala besteira. E aí acaba. E aí depois o pessoal você colhe, né? Que o pessoal quer reclamar e eles acham que está sendo perseguido. Está sendo perseguido. É vitimismo. Exatamente. Tipo assim, a gente sabe que os profetas do Antigo Testamento, eles tinham o zelo pela palavra de Deus, né? Sim. Eles tinham o zelo. Hoje, o que a gente vê hoje? As pessoas não têm zelo nenhum e quer ser profeta como? Quem declarou ele como profeta? Quem ungiu ele como profeta? Quem deu para ele o profeta e não quer ser perseguido? A pessoa fala, só vive na mentira. Aqui, ó, quando mentindo dizer contra mal, tendo mal contra vós por causa de mim. Mas a pessoa é mentirosa. E aí, como fica? Como fica essa situação? E acontece, né? É meio difícil, né? Tipo assim, aí a pessoa vai na internet lá, vasculha todinho a tua vida e depois quer falar a minha vida lá no púlpito da igreja. Como que ficou uma situação dessa? Né? Então a gente sabe que não é profeta, né? Ela acha assim que a melhor maneira de você identificar um falso de um verdadeiro é você mesmo. Eu não posso falar por você, mas você examina a tua vida e assim como desse pão e bebe desse cálice.
Ó, ok, Moisés? Acho que só, né, Dé? Difícil. Mas é isso aí. Então, falando aqui a respeito do versículo 3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem são os pobres de espíritos? É as pessoas humildes, né? Pessoas que realmente reconhecem que Deus é o Senhor de tudo, né? Deus é Deus. E não uma pessoa... Aqui a gente vê aqui no livro de Isaías, capítulo... Eu fiz uma colinha aqui. Isaías 57:15. 57:15. Isaías 57:15. Chegou? Eu vou ler aqui. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, cujo nome é santo, é Kadosh, né? Santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Né? A gente sabe, a gente vê aqui que Deus é o que habita, né? Que assim, junto aos contritos. aí você fala assim, mas o que é contrito? É o oposto daquele que é soberbo de coração, né? As pessoas vaidosas que acham que são grande coisa, né? E assim, tem pessoas que acham que são grande coisa espiritualmente. Espiritualmente. Que eu acho que é o mais lamentável. É lamentável, né? Porque assim, a pessoa, por exemplo, se acha, tem um ego muito grande, às vezes a pessoa é bonita, né? Ou é financeiramente abastada, Bem, né? Às vezes enriqueceu até ilicitamente, mas isso não vem ao caso. Mas pô, assim, a pessoa tem recurso e essas pessoas geralmente elas têm um ego inflado. Ou as pessoas, por exemplo, eu conheci, por exemplo, pessoas que eram, por causa da religião, né? O fato de ser judeu, por exemplo, se achavam melhor que os outros. Porque eu sou o povo eleito e o outro não é o povo eleito. Você é ateu. Ateu não é, como se diz, é gentil. Então você não é merecedor das coisas que eu... Você jamais vai conseguir alcançar as coisas que eu tenho, você jamais vai ser tão amado por Deus quanto eu. Sabe assim? Então, assim, tem pessoas que têm o ego inflado e às vezes por causa de alguma coisa, de algum recurso, ou espiritual, ou genético, ou estereótipo, ou financeiro, né? Ou cara que se acha o máximo porque tem uma mulher bonita, né? Assim? Ou porque comprou um tênis novo, né? Ou porque a bicicleta dele tá com a pintura nova, ou porque tá com um carro bom, boa. Então as pessoas ficam... Não que é pecado ter, né? Não é pecado não ter, o pecado é o coração. O problema é a pessoa deixar o coração ensoberbecer por conta dessas coisas, que são todas vaidades. Olha o versículo 8 que fala no texto que a gente leu, no Mateus 5, Mateus 5. Ele fala assim, bem-aventurados os limpos de coração. Uma pessoa dessa não pode ser considerada limpa de coração, né? Porque o coração é ensoberbecido. Verão a Deus, né? E assim, aí é complicado. E a gente vê pessoas assim, né, que não são realmente contritos de coração. Então a pessoa, às vezes, agora você vê, pelo contrário, pessoas que são muito abastadas, pessoas que têm todas as condições materiais para poder ser mais do que, né, né, assim, em posição, mas pessoas que têm um coração humilde, muito humilde, pessoas que são caridosas, que são humildes para conversar, que não desprezam ninguém, tratam todos com respeito, entendem as necessidades das pessoas, as limitações e nunca se ensoberbece por conta disso. Né? A gente vê, por exemplo, pessoas assim que são assim, e a pessoa, às vezes, pessoa humilde, às vezes sem escolaridade, e a pessoa trata com o mesmo cuidado, com o mesmo carinho, sem, né, querer se desmerecer. Ou se engrandecer diante dos outros, né? Porque agora tem gente, você já vê gente que a pessoa fica querendo humilhar a pessoa, porque a pessoa é humilde, às vezes não fala direito, né? E a gente vê situações assim, tem muitas pessoas humildes que às vezes não conseguem nem usar a língua portuguesa direito, erram coisas simples, né? E as pessoas ficam reparando e para depois vezes, comentar. Até com deboche. Para depois comentar, né? Mas vai ver se a pessoa deu algum tipo de apoio, né? Às vezes a pessoa tá vestida humildemente, vai lá ver se pegou uma coisa boa do guarda-roupa e deu para a pessoa vestir. Uma vez eu deparei com um fato há muitos anos atrás, uma pessoa falou para mim que tal pessoa, ela falou assim, ó, aquela tal pessoa ali, ela é assim, 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 assim.
Mas a gente não sabe o que acontece quando ela chega dentro de casa. Porque às vezes a pessoa age de uma maneira, com um comportamento diferente na rua, né? Mas chega em casa, a pessoa põe a mão na consciência e fala, caramba, o que eu fiz? Né? O que eu fiz, né? Põe a mão na consciência e fica pensando, ora, pede perdão para Deus, né? Sim. Então a gente não pode, devemos tomar muito cuidado no julgar, né? As pessoas, só porque, né? Só para olhar. Tem muitas situações assim. Como a gente está falando de ser bem a gente está falando de pureza do coração. Isso, também, né? Então, ter um coração puro, né? A gente não falar mal contra o próximo no capítulo de Salmo, né? 15, que fala do mal do próximo. Sim, olha aqui, ó, a respeito disso. Vou ler um textinho aqui para os irmãos, que está no livro de Romanos. Sobre julgar o próximo. Amém, irmãos? Olha só. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás do juízo de Deus? Olha só. As pessoas observam o erro do próximo e vai lá e acusa. Né? E as pessoas acham que fazendo isso vai escapar do juízo de Deus. Mas olha o que acontece. Ele fala assim, ó, ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então assim, às vezes a gente vê alguma coisa assim, pessoas rebeldes fazendo coisa assim, a gente se precipita em julgar e fala assim, nossa Deus, você não está vendo isso não? Vendo isso não? Vai tomar atitude? Como é que Deus permite que uma pessoa dessa fique escandalizando o evangelho, não sei o quê? E Deus está falando isso conosco a respeito da gente observar essas pessoas e criar algum juízo de valor a respeito dessas pessoas. Dizendo assim, você cuida que você fazendo isso, você vai escapar do meu juízo? Mas ele fala assim, ó, mas segundo a tua dureza do teu coração, impenitente, entesourarás a ira para ti no dia da ira da manifestação do juízo de Deus. Então toda aquela culpa que ficaria no outro, vem tudo para você, você tesoura para você. O cara, aí no final da conta, a pessoa que está fazendo aquilo ali, Deus vai ser longânimo com ela, mostrar paciência, a pessoa vai se arrepender, Deus vai perdoar ela, mas e o seu perdão? Ficou sem, porque você não pediu perdão para Deus, não se preocupou porque você estava culpando o outro. Se preocupado com o outro, preocupado com o outro, né? Fica, que nem olha ele. A gente fica só assim. E aí a gente entesoura para nós ira de Deus. Uma coisa séria, né? Isso aí só uma palavrinha pequenininha, ó, que fala claramente a respeito do julgamento conosco. A gente julgar outra pessoa. A gente está falando do coração puro, né? A gente vê que aqui no versículo 7, né? Do mesmo capítulo que a gente lê, no capítulo 5 de Mateus, que é o tema de hoje, né? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, ali quando Deus queria destruir todo o povo, né? Aí falou com Moisés, eu teria misericórdia, queria ter misericórdia. E me compadecerei de quem me compadecer. Não é uma palavra dura, né? Fala assim, eu teria misericórdia de quem quiser ter misericórdia. Muita gente não entende isso. Não entende isso. Aí esse texto com Moisés, ele acaba muito bem nessa palavra, né? Porque às vezes a gente quer julgar as pessoas, né? Mas a gente esquece de quando a pessoa chega em casa, talvez ela põe a mão na consciência e fala, puxa vida, o que eu fiz? O que eu fiz, né? Puxa, eu não devia ter feito isso. Tem gente que esquece, sabe o que acontece? Tem gente que esquece que é zambujeiro. Acha que é oliveira. Então você tem que saber, você, irmão, que você que se converteu, que aceitou Jesus como único e suficiente salvador da sua alma, você é zambujeiro. Amém? Glória a Deus, porque o zambujeiro foi enxertado e pegou lá na oliveira, né? Que é Cristo. Mas nós somos ramos enxertados, né? Não somos melhores que ninguém. Não somos melhores que ninguém. E assim, a palavra essa palavra de Paulo é muito dura para nós, dizendo o seguinte, que Deus, quando ele precisa arrancar o galho que não está dando fruto, ele arranca. Imagina o que ele não vai fazer com o zambujeiro. Então, se ele não tem misericórdia, às vezes misericórdia, se não se compadece dos ramos originais, imagina de nós que somos enxertados. Então a gente tem que vigiar na terra para que a gente não perca a nossa bem-aventurança. Então. Certo? Certo. Esse texto do... Eu ia falar um negócio aqui que acabou fugindo da minha mente. Vai partindo para as coisas, né? É que a gente é falho, né? A gente é muito falho. Não estava na colinha? Eu não estava na colinha, não. A coisa que veio, você estava falando, eu estava meditando um negócio aqui, acabou desaparecendo. Mas amém. Mais colinha?
Não, mas colinha não. Então Chega. tá bom. Chega lá. Tá bom, irmãos? Então que a gente possamos aprender bastante com esse texto da bem-aventurança, para que nós realmente possamos ser bem-aventurados, né? Lembrando que esse texto fala muito, muito, muito de misericórdia, principalmente com o nosso próximo, né? Pra gente pensar duas vezes antes de ficar abrindo a boca à toa, né, Marcos? Não deixar se tomar pela ira, né? Olha um texto aqui que fala assim no livro de Tiago, né? Porque o juízo será sem misericórdia. Olha só. O juízo de Deus. O juízo é juízo, então o juízo é em cima de justiça. É juízo, né? Não tem muito o que Será fazer, sem né? misericórdia Tem que fazer. sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então, se nós tivermos misericórdia, o juízo de Deus não vai vir sobre nós. É o que o Se João nós fala, né? não tivermos misericórdia, o juízo de Deus não vai sobre nós. Se nós não tivermos misericórdia, o juízo de Deus vai cair sobre nossas vidas. Que a nossa caridade ela cobre uma multidão de pecados. Tem que vigiar nisso aí. Amém? Então, toda oportunidade que você tiver de ser uma pessoa melhor, né? Esse que é a nossa batalha. Nosso grande desafio do ser humano é esse, né? A gente ser melhor. Se você for olhar na Bíblia, nos textos bíblicos, tem uma expressão que fala bem assim: e ele não foi melhor do que seus pais. Né? Então, o desafio da gente é realmente a gente ser melhor que nossos pais. Não só no sentido, as pessoas pensam que é só sentido material, né? Ah, meu pai teve uma casa, eu tenho que ter duas, tenho um carro, eu tenho que ter três. Não é esse negócio. Se tiver, amém, né? Glória a Deus. É bênção, né? Né? A gente, por exemplo, fomos melhor que nossos pais, né? Em termos de né? Graças a Deus, os nossos irmãos todos estão bem assegurados, graças a Deus, pela misericórdia do Senhor. Porém, quando esse texto ele trata muito a respeito do nosso caráter, né? Nós temos um caráter, né? Porque fala assim, que quando eles falavam ali que não eram melhor que os pais, eles estavam se referindo às obras, né? Ao pecado. Né? Então a gente tem que buscar ser pessoas melhores do que os nossos antepassados. E para isso o Senhor fez uma coisa maravilhosa na nossa vida, que foi nos deixar orientações para que a gente não cometa os erros. A gente que insiste em cometer os mesmos erros, né? Porque a gente tem muito, né? A gente é muito teimoso. Se seguisse o manualzinho aqui que o Senhor deixou para a gente, com certeza nossa vida estaria muito melhor. Todos nós. Independente da pessoa ser cristã ou não, de ter, né? Se a pessoa seguisse esse manual aqui, ó, só os 10 mandamentos, o mundo já seria muito diferente, né? Muito diferente. Só o fato da pessoa seguir um pouquinho, não precisa nem seguir tudo, um pouquinho que a pessoa seguisse aqui, já não seria esse caos, né? Porque a gente está vivendo uma situação bem difícil. Mas amém? Espero que essas pequenas palavras da nossa parte possam ajudar você a seguir a sua vida no sentido de ser melhor, né? Sempre melhorando, né? Continuando a evoluir. Que a semana que vem você possa ser melhor do que você foi essa semana, né? Um coração realmente cheio do Espírito Santo de Deus na sua vida, né? Para que esse coração bondoso, caridoso, misericordioso possa de alguma maneira influenciar as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua casa, em toda a sua vida. Amém? Amém. Obrigado pela sua presença, obrigado por compartilhar o vídeo. Obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. E antes de desligar, onde é que a gente encontra os vídeos? No Marcos Pereira Vieira, no YouTube. Amém? Pode ver. Tá lá a fotinha lá, todos os rapaz bonitão aqui, do lado lá, todos os vídeos que a gente posta aqui vão estar sempre lá, disponíveis para vocês verem, compartilharem à vontade. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado.